Meus queridos, nessa noite, Deus tem aqui uma palavra bem gostosa para o nosso coração. E eu queria que você ficasse ligado mesmo. Se desligue, esquece a segunda-feira de amanhã, esquece da ansiedade que de repente começa a te sondar, esquece. Nessa noite Deus quer falar ao teu coração, amém? E eu convido você a abrir sua Bíblia juntamente comigo, no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 31, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 31, versículos 20 e 21, depois nós vamos começar no 32. 2 Crônicas 31, 20 e 21. Eu vou acompanhar com os meninos aqui na projeção. Diz assim na versão NVI que está sendo projetada: foi isso que Ezequias fez, fica à vontade, meu querido, em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo o que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu trabalho de todo o coração e por isso prosperou. Pode passar para o próximo capítulo, 32. Nós vamos do 1 ao 8. Depois de tudo o que Ezequias fez, com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora e reforçou o milo da cidade de Davi, e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele, e com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Agora no 21, 22 e 23, no mesmo capítulo. E o Senhor enviou um anjo, que matou todos os homens de combate, e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que esse se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim, o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Amém? Vocês gostaram do em diante, né?
Amém. Deus, ele é maravilhoso. Eu fico maravilhado de ver assim esse poder do Deus a qual você serve, a qual você tem deixado Ele conduzir a vida, tem deixado Ele administrar a vida, porque não é um Deus qualquer, não é um Deus isolado, não é um Deus que você precisa ter timidez para se achegar diante dEle. Ele é um Deus de relacionamento, é um Deus relacional, a qual você pode escutá-lo, a qual você pode falar com Ele, Ele ministra o teu coração, a qual você entende o que Ele quer de propósito para a tua vida, não de propostas, porque Ele é um Deus relacional, e Ele ama quando nós entendemos os propósitos e seguimos esses propósitos. E também não foi diferente a vida de Ezequias, homem íntegro, homem fiel. Ele tinha tanta intimidade com Deus, ele restituiu o culto em que Israel havia deixado de lado, ele voltou a celebrar a Páscoa, ele voltou juntamente com a ordem dos sacerdotes a oferecer sacrifício, ele conseguiu tirar a idolatria do meio do povo de Israel. A nação estava linda, Alexson, o povo estava jubilante, o povo estava feliz, um rei fiel, um rei gente boníssima, um rei que estava no centro da vontade de Deus, tudo fluindo. Sabe quando a gente olha assim e fala, puxa, que gostoso, porque eu vivo momentos na minha vida em que eu falo, puxa, não passa não um momento, está tão bom, que gostoso. Às vezes eu, nas minhas viagens, eu me pego assim, pensando na grandeza desse Deus, quando eu menos espero, eu falo, puxa, eu estou chorando, mas não de tristeza, é uma alegria que não cabe explicação no peito, e eu falo, meu Deus, muito obrigado por isso, muito obrigado por Jesus Cristo, que morreu, para que eu tivesse vida hoje, e o coração vai enchendo de gratidão, e eu falo, poxa Deus, que esse momento não passe da minha vida, como é gostoso servir a esse Deus, como é gostoso termos a oportunidade de amar a esse Deus que nos ama muito mais, porque enquanto nós olhamos para Ele, o nosso amor para com Ele sempre vai ser ágape, e Ele olha e fala, não, o meu para com você é filos, eu te tenho como filho. E o rei Ezequias vivia esse momento, eu imagino que na cabeça dele ele também falava, Deus, que gostoso estar tendo essa oportunidade de reinar sobre Israel. Ele era um rei que era contemporâneo com o profeta Isaías, um outro profeta abençoadíssimo. Também tem essa história que nós lemos, se você depois tiver um tempo durante a semana, leia ela, em Isaías também, acho que é capítulo 35, 34, algo do tipo assim. E Ezequias vivia esse momento, tudo jóia, saúde legal, a nação voando baixo, o povo fiel, o povo entendendo. De repente, bate na porta do rei uma afronta. Senaqueribe, rei dos assírios, ele junta um exército de 185 mil homens, 185 mil homens, se pegarmos os homens tudo de Varginha dessa população, porque tem homem, mulher e criança, Varginha uns 120 mil habitantes, era homem para baixo de metro, era gente demais, Tiago, e esse rei afronta Senaqueribe, afronta o rei Ezequias, e se não bastasse, ele afronta também a Deus. Ele fala, você acha que esse Deusinho teu, Ezequias, vai conseguir me livrar do meu exército, que já derrotei várias cidades,
que eu já constituí várias vitórias. Eu acho que ele falou assim: olha aqui, eu estou cheio de insígnias, eu sei lutar. E afrontou Ezequias. Só que Ezequias, diante disso tudo, ele entendendo a fidelidade de Deus, no texto que nós lemos, e eu queria que você parasse para pensar comigo, e eu quero aqui destacar alguns pontos, para que nós possamos, na nossa vida, também termos vitórias da parte de Deus. Igual eu comentei com vocês, eu tenho hora que eu falo: puxa, não passa não momento, mas mesmo assim, nesse momento gostoso, o Senaqueribe insiste em bater na minha porta, e querer até afrontar a minha intimidade com Deus, e querer afrontar a minha família, e querer afrontar a minha saúde, e querer afrontar a minha esposa, e querer afrontar os que são próximos a mim. Não é diferente também na vida de vocês, não foi diferente na vida do rei Ezequias, e meus queridos, não será diferente no amanhã. Eu tenho N experiências para contar de vida com Deus, tanto particular, quanto da minha esposa, quanto dos meus filhos, em que momentos, em que batalhas foram travadas, mas eu não precisei lutar para que eu tivesse vitória, porque quem lutou foi Deus. Foi Deus. Até Covid, que é um trem chato, eu passei muito mal no ano passado, e quando não tinha vacina, eu dormia sem saber se eu ia acordar. Que horrível, que 15 dias mais terríveis, num quarto isolado, esperando passar o momento. Mas Deus, através com mão forte, deu vitória, e hoje eu tenho aqui essa liberdade de poder compartilhar dessa grandeza desse Deus que eu sirvo com vocês. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós servimos. E Ezequias, ele era fiel. Nós lemos aqui no capítulo 31, 20 e 21. Fez Ezequias em todo Judá, e o fez que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Ele era fiel, independente das circunstâncias, independente da situação, ele era fiel, e ele não abria mão desta fidelidade com Deus. Ele não abria mão dessa fidelidade. Então, o primeiro ponto em que a vida de Ezequias tinha sucesso e êxito para que Deus lutasse as lutas dele, é que ele era fiel. Meu querido, quer que Deus lute as tuas lutas? Seja fiel. Nunca barganhe com Deus. Deus detesta um coração que barganha com Ele. Deus não gosta de barganha, Ele quer sinceridade. Ele quer que você se entregue todo para Ele, não algo para fazer troca com Ele. Então, primeiro ponto, seja fiel a Deus. O segundo ponto está no 32:1, em que diz: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e acampou as cidades fortes, e intentou-se separá-las para si. Vendo Ezequias que Senaqueribe vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, aí ele começa uma reunião com os conselheiros. Quando Senaqueribe chega e começa a anunciar que iria derrotá-lo, ele entra com a fidelidade que ele tinha na dependência de Deus. E não é fácil dependermos de Deus, porque horas e outras o nosso eu vai querer ajudar a Deus,
Horas e outras, nós vamos querer dar uma ajudinha para Deus. Eu falo, Juninho, que eu já fiz isso. Eu lembro-me de uma vez que eu brincando de bola no quintal de casa com meus irmãos. Aí, moleque, muito levado, eu fui chutar a bola, ruim de bola igual eu sou. Eu acabei chutando um canto de um passeio e detonei meu pé. Aí, não conseguindo andar, eu entrei dentro de casa e a mãe escutava muito rádio. Na época não era gospel, era rádio evangélica. E ela estava no programa da Deus e Amor, Marcão, do Davi Miranda. Aí a pessoa ministrando na rádio, ela pegou e falou assim: se você tem fé, coloca um copo com água que ora em cima do rádio, e eu vou orar, e essa água vai curar a tua necessidade. Eu falei: meu pé está estragado, estou precisando de uma ajuda aqui agora. Fui lá, peguei um copo com água, coloquei sobre o rádio, terminou a oração, eu lavei meu pé. Eu quis ajudar a Deus naquele momento. Às vezes nós queremos, achando que nós estamos na dependência, ajudar a Deus. Se estamos na dependência dEle, a dependência é toda dEle. É toda dEle, porque é Ele que peleja as nossas lutas, é Ele que luta as nossas guerras. E após a dependência, o terceiro ponto aqui, nos versículos 3 e 4, ele, juntamente com os homens, Juninho, começam a tapar as fontes que iam para o caminho de entrada a Jerusalém. Senaqueribe falou: olha, eu vou aí, eu vou entrar com o meu exército aí, eu vou sitiar, eu vou acabar com tudo, eu vou tomar a cidade de Jerusalém para mim. Aí, nesse caminho para a entrada de Jerusalém, para que quando estivessem as pessoas caminhando, eles abriram tanques, para que reservasse água, e as pessoas, devido à necessidade da sede e do cansaço, paravam e bebiam da água dessas fontes, e bebiam da água das fontes e iam caminhando. Eles pensam assim: puxa, vai facilitar para o exército do inimigo, vamos tapar as fontes. O terceiro ponto em que nós precisamos aqui nessa noite pensar juntos, após sermos fiel, após dependermos de Deus, é fechar as fontes em que estamos deixando aberto, para que alguns dos inimigos venham beber dessa água. Tem muita fonte aberta na tua vida, meu querido, feche ela. E uma delas é a boca. Boca fechada não entra mosquito. Quem fala demais dá bom dia para cavalo. Feche. Feche essas fontes. Talvez está falando demais, está espraguejando demais, está murmurando demais, está lamentando demais. Feche essa fonte em nome de Jesus. Feche essas fontes. Não facilite, porque a Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Feche essas fontes. Feche essas fontes. Qual tem sido a fonte que você hoje, analisando e pensando, olhando para a tua vida, fala: puxa, essa fonte precisa ser fechada? É teu olho? A Bíblia diz que é melhor você entrar no céu cego do que com o olho que não te deixa enxergar. É a sua boca? Feche. É as suas mãos? Feche essas fontes em nome de Jesus, meu querido. Aí após o rei Ezequias ser fiel, depender de Deus, fechar as fontes para os inimigos, ele começa um outro processo em que ele começa a restaurar os muros. E quando ele restaura os muros, ele faz torres nesses muros. Ele restaura o muro e ele faz torres sobre esse muro, para que pudesse colocar vigilância de quem estava aproximando.
Talvez você olhe para a tua vida e fale assim: puxa, eu sou fiel, puxa, eu dependo de Deus, eu consigo fechar as fontes para que o inimigo não se aproveite dela. E agora vem mais um detalhe que nós precisamos entender, o que Deus tem aqui falado ao nosso coração essa noite. Reforme os muros da tua vida. Talvez você esteja com o muro muito baixo, e tem gente olhando que não precisa ser olhado. Talvez teu muro tenha alguns buracos, e esses buracos no muro da tua vida têm atrapalhado o teu relacionamento com Deus. Você restaura os muros e você faz torres para que possa ficar de vigilância, entendendo o que Deus está falando ao teu coração. E após ele restaurar o muro, fazer as torres, ele faz um outro muro do lado de fora do muro em que ele consertou. Gente, que certeza que ele tinha na dependência de Deus, a qual ele servia. Ele fazendo isso em comum acordo, ele entendendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus para nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Ele faz esses muros para o lado de fora, para que tivesse uma proteção mais íntima do lado de dentro. Talvez nós estamos nos expondo demais, talvez nós estamos falando demais, e entregando a nossa vida de bandeja para o inimigo. Façam os muros, reparem os muros, façam torres de vigia, e quietinho, é você e Deus. Em Mateus, a Bíblia nos orienta que é para entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai que vê em secreto, e Ele nos recompensará. Ainda continua: e quando orares assim, aí vem a oração tradicional que todos conhecemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tudo é dele, o céu é dele, a vontade é dele, o reino é dele, tudo é dele, tudo é dele. Mas o pão é nosso, porque nós precisamos repartir esse pão. Não fala o pão é meu, é nosso. Tape as fontes, restaure os muros, ergam as torres e faça um outro muro por fora. E no versículo 6, Ezequias, ele faz uma coisa muito linda. Fortalece o coração, e aqui diz, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou-os para si na porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Você está caminhando, você é fiel, você depende dele, você tapou os poços, você reconstruiu o muro. Agora, nós precisamos diante disso entender, Juninho, que eu tenho que ter palavras do coração para abençoar o próximo. Como é gostoso nós podermos ter essa oportunidade. Eu vivi uma experiência ontem que abençoou muito a minha vida. Uns anos atrás eu conheci um amigo, um supermercado, num açougue. Fiz uma amizade com esse menino. Ele tinha acabado de mudar de uma cidade vizinha. Aí cheguei, aí a gente começou a bater um papo. Eu falei: puxa, deram uma mudada legal aqui, ficou bom. Aí ele se manifestou: fui eu. Eu comecei aqui a trabalhar essa semana, eu vim de outro lugar assim, e estou mudando aqui o negócio. Falei: puxa, que bacana, parabéns. Aí ele falou assim: o senhor devia experimentar umas coisas que eu comecei a fazer aqui já. Aqui tem essa linguiça caseira assim, assim. Aqui eu fiz isso aqui assim, assim. Falei: puxa, vou experimentar, deixa eu levar. Aí eu levei, gostei, e fiquei amigo desse moço.
Passa uns dias, ele fala para mim assim: olha, eu vim para Varginha, mas não com a intenção de ser um funcionário. Eu quero ter um negócio para mim. Eu falei: puxa, que legal, que bacana. Faz isso mesmo, lute para que você possa ter êxito e sucesso nos seus negócios. Aí eu comecei a elogiar, falei: você é um excelente profissional, vai por mim que vai dar certo, eu vou te ajudar, eu vou comprar coisas com você lá. Aí ele pegou um certo dia, tinha marcado meu número de telefone. Aí ele fala assim: olha, eu saí do açougue, estou aqui na garagem da minha casa, mas está fechadinho, estou improvisado ainda, se precisar. Aí fui lá, ia um dia na semana, ia 2 dias na semana. Cheguei a comprar algumas coisas de carne dele para eventos da igreja. Aí beleza, ele começou o negócio dele lá. Aí depois de um tempo que eu não via ele, fiquei sabendo que ele montou um açougue aqui no Imaculada. Falei: puxa, eu vou lá. Vim aqui ontem fazer um trabalho, estava revestindo aquele portãozão que dava muito reverb no ambiente nosso. Aí eu e meu amigo Miguelinho aqui, ó, meu amigo Miranha, nós subimos nas alturas lá ontem, revestimos o portão para melhorar o som dentro do ambiente. Saí daqui e fui no açougue desse moço. Aí ele chegou e falou: Maurílio, você aqui? Falei: sou eu, meu amigão, estamos aí. A esposa dele no caixa. Falei: vem cá dar uma força para você, comprar umas coisinhas tuas. Aí a esposa dele no caixa falou assim: olha, você foi o nosso primeiro cliente, quando nós começamos lá na garagem de casa. E tinha dias, semanas, que não tínhamos nem para comprar as coisas para os nossos filhos. Mas você chegava, você batia na porta, trocava o interfone e comprava, a tua compra nos abençoava. Aí eu abracei eles, beijei, eu gosto de abraçar e beijar, vocês já perceberam isso? Ficamos quase meia hora batendo papo, abençoando vidas, enchendo o coração das pessoas de palavras boas, de coisas boas. Então, meus amigos, quando vocês tiverem a oportunidade de abençoar pessoas, abençoe. Para de falar mal do governo, para de falar mal dos juros, para de falar mal da inflação, para de falar mal do momento. Não, enche as pessoas de palavras boas. Façam isso. Nós servimos a um Deus que tem nos dado vida e vida em abundância. É bom demais, Juninho, vou ter que ir te dar um abraço, cara. Te amo. Parece loucura, meus queridos. Façam isso. Não retenha a bênção que Deus tem dado para você. Abençoe as pessoas. Fale ao coração delas. Pais, fale ao coração dos seus filhos. Beijem os seus filhos. Amem os seus filhos. Estejam do lado deles, sempre dando aquela força. Eu falo que eu tenho 2 grandão que eu amo demais. E como tem sido bênção para a minha vida poder ser pai desses meninos. Com o coração aberto. Com o coração aberto. Amem a família que Deus tem dado para você, meu querido. Ame a família. Ame a família, fortaleçam o coração de vocês. Façam isso. Amem a esposa de vocês. Eu te amo, pretinha. Você sabe disso. Amem, amem. Mas não só assim, sabe? Cola, abraça, caminha junto. Caminha junto. Nos versículos 7 e 8, após aqui ele falar que do ânimo que ele passou para eles, crer que Deus é maior. Aí ele fala assim, ó, Ezequias: com o rei Senaqueribe está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias. A luta vem, o inimigo vem,
mas o que está conosco é maior do que você possa imaginar, porque é Deus que luta as nossas guerras. É Ele que luta nossas guerras. É Ele que luta as nossas guerras. E o mais gostoso disso tudo, vocês vão entender aqui nesse final, nos versículos 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, os príncipes e os chefes do arraial do rei da Assíria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam deles, um dos seus filhos, o mataram ali na espada. 185 mil homens acampados para partir para cima do rei Ezequias. Mas o rei Ezequias era fiel. O rei Ezequias dependia de Deus. O rei Ezequias havia tapado as fontes. O rei Ezequias havia restaurado os muros, feito torres, feito muro por fora. O rei Ezequias havia fortalecido o coração do povo. O rei Ezequias creu que Deus era maior, e com isso bastou um anjo, gente, um anjo. Está lá 185 mil varões valentes, com seus príncipes e com os seus chefes. Bastou um anjo, e nenhum deles acordaram. Morreu. 185 mil homens. Não precisou o rei Ezequias dar nem um tirinho. Não precisou. Nem um tirinho, nada. Não precisou levantar a espada. Não precisou ele fazer nada. Nada. Sobrou só o rei da Síria, Senaqueribe, vivo, para morrer pela espada dos filhos. Ficou envergonhado quando ele acorda, vê todo o exército morto, porque um anjo foi lá para dar vitória, meu querido. Vocês estão entendendo quem é esse Deus que nós servimos? Aí eu falei para vocês assim no início: esquece a segunda-feira. Aí agora, lembra da segunda-feira. Vai ter luta, mas maior é o Deus que você serve, para te dar vitória, Estão entendendo isso, meus queridos? Amém? O desejo aqui do meu coração é que essa palavra encontre um lugar bem gostoso no coração de vocês. Meditem nela, amem, vivam intensamente esse Deus que não é braço de carne, é o Deus a qual nós servimos. É Ele que luta nossas guerras, é Ele que peleja por nós. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. As palmas louvem o nome do Senhor.